Olá, eu sou a Carmel, sou psicóloga. Desde a primeira experiência profissional na área, atuei com psicologia organizacional e também com a psicologia clínica. Depois de um tempo, fiz uma especialização em gestão de saúde na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz um MBA em gestão de pessoas e há 2 anos concluí um mestrado em tecnologia, gestão e inovação. Hoje eu sou professora. Atuo com níveis técnicos de graduação e de pós-graduação em uma instituição de ensino. Tenho também um projeto de empoderamento feminino chamado A Essência do Eu, onde nós trabalhamos com cursos direcionados para essas mulheres que buscam se desenvolver e principalmente ingressar nos ambientes tecnológicos e tudo mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Janine dos Santos. Há 25 anos que eu sou psicóloga clínica. Faço bodas de prata agora, dia 26 de agosto. Me formei em 95, lá em Itajaí, na Univale. Depois disso eu fiz uma formação em psicologia analítica, psicologia junguiana, em Curitiba. Eu escolhi essa referência, essa abordagem, porque é algo que eu me identifico mesmo, com o Jung, um psiquiatra. Psicóloga, especialista em saúde coletiva, especialista em avaliação psicológica, especialista em educação especial e em psicologia organizacional e em psicologia do trânsito, que são áreas que eu amo, A educação está no sangue, assim como tu disseste, não tinha para onde correr, eu também não tinha para onde correr, porque eu cresci no meio de professores, Minha mãe era professora, 40 horas, então eu via sempre ela preparando aula, aquele monte de bichinhos e pedagoga e essas coisas, e eu pensava assim, não, eu não quero ser professora, a mãe fica trabalhando até 11, meia-noite fazendo coisa para que as crianças aprendam e tal. E aí eu fui ser professora de graduação, porque não tem que fazer tanto bichinho. Acontecimento da pandemia, nós tivemos uma necessidade muito grande de nos adaptarmos rapidamente, e isso mexeu na rotina de muitas pessoas. E os professores acabaram trazendo a sala de aula para dentro da sua casa, e de repente os alunos eles tinham acesso a tudo, a sua sala, aos barulhos, da sua casa, e essa adaptação ela nem sempre é fácil, e ela também não vem sendo fácil, mas nós podemos encarar como um desafio que nós estamos ultrapassando para que nós possamos sair dessas mais preparados, mais fortes. Uma das certezas é que nós precisamos nos desenvolver rapidamente. Então, um ganho nós já temos nesse sentido de ter que adentrar no universo tecnológico com mais intensidade num curto período de tempo. Com relação à questão de saúde mental, nem sempre é fácil você mudar. A vida do professor, ela virou do avesso. Eu, como docente, senti muito isso, e toda adaptação, ela causa um nível de estresse. Isso faz com que a gente sofra de uma certa maneira. Então, eu acredito que a melhor opção seria usar a tecnologia a seu favor, já que não há muito como fugir dessa evolução que está tão presente na rotina desses alunos e tudo mais. Usar ferramentas que possam lhe auxiliar. O que funcionou muito para mim foi a organização do tempo, a realização de cronogramas. Existe um aplicativo do Trello, onde você faz listas de atividades que você precisa fazer e depois vai dando, ali um ok nesse checklist.
Acredito que parar um tempo para dar uma respirada, entender que você vai dar conta e que não é porque é novo que é impossível para você, porque não é. Nós estamos em um momento de ultrapassar as nossas limitações, mas acredito que embora essa pandemia ela vá terminar, eu espero que muito em breve, ainda assim nós vamos levar muito do que nós aprendemos para essas salas de aula e as nossas aulas elas nunca mais serão as mesmas. Então vamos tentar tirar disso o melhor possível e o melhor possível é o aprendizado e vamos tentar manter a calma, respirar, entender que tudo tudo passa, isso é um momento e esse momento também vai passar. E que é possível dar conta e que você hoje acabou se tornando um profissional ainda mais evoluído do que você já era, no sentido de entender melhor as coisas com relação ao universo tecnológico. O conselho que eu dou é: se organize, realize cronogramas, respire, você vai dar conta. A gente vai entender que saúde mental nesse momento é um objeto não só de muita reflexão, mas objeto de autorreflexão no sentido do autoconhecimento, né? De entender que toda essa mudança que o vírus trouxe para as nossas vidas, que todo esse distanciamento social, todas as mudanças de atitudes, os hábitos, o medo, que tudo isso pode potencializar, além de ser algo muito novo, no sentido de ter que reconstruir a forma como a gente trabalhava, desconstruir a maneira anterior e construir uma nova maneira, fazer um luto de como que era antes e nascer um novo professor, uma nova professora, sem muito tempo para processar tudo isso, com muitos sentimentos aflorando dentro da gente, principalmente essa questão do medo e do estresse, né? Tu perde o controle de como que tu sempre produziu até então, para aprender a produzir de um outro jeito, que não era o jeito que a gente tinha se preparado para fazer. Isso mexe com a estrutura de segurança, isso potencializa sentimentos antigos, porque o evento ele dispara o estado. Né? O evento dispara o estado, né? Se eu vou num lugar bacana, legal, feliz, vai ser um evento bacana que vai disparar um estado de alegria, de felicidade, de prazer. Agora, se eu fico na iminência de viver com um vírus que pode me contagiar e que me leva no limite da vida e da morte, isso vai disparar tensão, angústia, medo, perda de controle, perda de autonomia. Então, até eu escrever isso dentro da minha memória e reescrever uma nova forma para atuar enquanto ator na educação, faz uma janela aonde realmente pode disparar uma ansiedade, pode disparar vários transtornos, né, de ansiedade, que são, eu digo que são super medos, né, são medos potencializados em mim, que podem ser somados a todas as outras coisas que eu já trazia na minha bagagem. Como fazer para lidar com isso, né? Como lidar com isso? Principais reflexos da pandemia. Bom, a gente pode dizer que tem reflexos positivos e no momento eu não estou trabalhando com professores, mas eu conheço muitos. E eu tenho tentado mostrar para eles que tem aspectos positivos e negativos. Por exemplo, negativo. Não é a questão online, não é a questão virtual. É a ansiedade do professor e o medo de errar. O professor tem uma expectativa de perfeição, então assim, ele quer ensinar o aluno virtualmente, mas ele não quer que as variáveis independentes interfiram, não existe isso. É claro que vai interferir, é claro que, e já aconteceu isso agora, há 2 semanas, uma professora me disse: Mora, tu acredita que eu escutei a mãe dizendo, gritando para ele, lá atrás, pô, mas tu é burro, hein? Haja paciência para te aturar, coitada dessa professora. Então assim, imagina uma criança de 2º aninho ouvindo isso, a autoestima vai lá embaixo, ela se fecha, treme, não acerta mais nem o teclado, ou, né,
eu penso, né? Eu penso também que o trabalho triplica, porque o professor tem que aprender uma atividade nova, porque os professores que têm mais de 30 anos, se eles não estão nesse mundo virtual constantemente, além dessa coisa de Twitter, Facebook e Instagram, eles não conhecem outra linguagem, então eles exigem deles uma aprendizagem. Como eu também já ouvi relato de um professor que a criança disse: professor, vai demorar muito porque eu preciso comer na escola. Uma criança que ele ainda tem que captar um conhecimento novo e o estômago pedindo comida. Então, qual é o aspecto positivo disso? É o professor entender assim: nossa, não sabia que a realidade dele era tão difícil assim. Outro aspecto positivo que eu penso, o professor, para ele, talvez possa, para aquele professor que já domina essa questão online, é muito bom trabalhar em casa. Eu que não domino, amo, né? Quando tu dissesse assim, Mora, mas aí a gente conversa assim, ai que maravilha, não vou ter que encontrá-lo em lugar nenhum. Então depois que a gente pega esse vício, eu sempre digo isso, toda situação se tira prós e contras. E um conselho que eu poderia dar para você que está passando por isso, e sabemos que não é fácil, sinta-se acolhido. Você como professor não está passando por isso sozinho. Tenha calma, calma e tranquilidade, porque você vai dar conta, ok? Então, quando você for pensar em entrar em pânico, eu não dou conta de corrigir tudo isso, ou de elaborar a aula, ou de atender esses alunos que esquecem que nós temos uma vida, né, além de sala de aula. Entenda que é necessário dizer alguns nãos, é necessário fazer algumas limitações para que você possa continuar com a sua rotina. E esse é um dos grandes desafios, é você dizer esses nãos, né? Existe um medo muito grande em dizer os nãos por medo de ser rejeitado, alguém vai achar ruim, enfim. Mas faça o que é melhor para você. Essa é uma profissão maravilhosa de transformar a vida de muitas pessoas, mas nem por isso nós vamos deixar a nós mesmos totalmente de lado. Não precisa ser assim. É possível conciliar e fazer com que dê certo sem que você se abandone como ser humano, ok? Então calma, tranquilidade, você vai dar conta. Eu acho que é estar bem consigo mesmo para poder ter energia de ir para essa nova forma de estar construindo e repassando conhecimento hoje e respeitando seus limites, né? E entendendo que a diversidade ela vai potencializar a tua criatividade. Então eu acho que agora o caminho é se saber, é se respeitar no seu próprio limite, é ir experimentando aos poucos, entendendo que o erro faz parte da jornada. Para construir um novo conhecimento a gente erra, é se respeitando e é se perdoando de algumas falhas e inclusive agradecendo por toda a diferença que você está fazendo nessa sociedade aí, com tantas dificuldades nesse momento, e tu está atuando, entrando na casa das pessoas via online, passando conhecimento, fazendo o teu trabalho da melhor forma, te entregando da melhor maneira. Então assim, autovalorizando, respeitando isso e estabelecendo não só essa gratidão, mas esse respeito, esse autorrespeito e esse autovalor, né? E como é que faz isso? É perguntando assim, quem que pensa aqui dentro? Quem que age? Como que eu estou fazendo esta relação desses dois em mim para sair com mais harmonia, mais integridade e mais gratidão por mim e pelo trabalho que eu realizo? É por aí. Aproveita esse momento para pensar o que tem de interessante nesse tipo de aula. Se eu aprendo a lidar com isso, com esse tipo de aula, imagina as estratégias que eu vou ter quando eles estiverem na minha presença. Eu tenho 2 filhos de 12 anos. Quanto mais eu aprendo,
do mundo virtual, mais eu me aproximo deles. Te aproxima, mostra para eles que não é porque tu passou dos 40, que não é porque tu te formou numa época que não tinha esse mundo, que tu também é acessível, porque o cérebro humano ele vai se desenvolver até o momento que tu estiver morrendo. Como? Se eu não consigo mais andar, eu vou ter que aprender a usar uma bengala. Se eu não consigo mais, a minha voz não sai, eu vou ter que aprimorar uma habilidade de falar de outra forma. Então, desenvolve essa habilidade de outra forma.